Oi, pessoal, tudo bem? Então, a pedidos da Ju e pela organização da Miúcha e da Jucimara, eu vim aqui apresentar para todo mundo o nosso sistema de pontuações. Essa apresentação aqui é para deixar claro os nossos objetivos com o sistema de pontuações, os nossos critérios com esse sistema de pontuações e como que a gente vai tentar transformar isso em algo palatável para as crianças e uma efetiva modulação do comportamento deles, né? Então, conversando com a Miúcha e com a Jucimara, também com a Ju, a gente montou juntos essa ideia, esse projeto piloto aí para o Instituto, e eu tentei deixar aqui o mais simples possível para que a gente entenda, e se a gente entende bem isso, a gente consegue passar para as crianças, para eles entenderem bem, tá? Então, muito bem. O que nós temos aqui no sistema de pontuações? Nós temos alguns objetivos a serem alcançados com isso. O primeiro deles seria aumentar a frequência dos comportamentos desejados, ou seja, a gente quer que os comportamentos das crianças sejam cada vez mais adequados socialmente, que eles tenham habilidades sociais mais refinadas a partir do tempo, né? Além disso, a gente quer diminuir a frequência dos comportamentos indesejados, o que significa que a gente quer coibir, mitigar aqueles comportamentos antissociais, né? Violência, bullying, disrupção de todos os tipos. Além disso, a gente quer polir essas habilidades sociais, que é um treino para a vida, né? A gente está preparando eles para a vida, dando um modelo alternativo do que eles têm na vida deles para viver o dia a dia deles, né? Porque eles estão lá conosco algumas horas e por alguns anos. Então, a gente tem que dar um jeito de instrumentalizar eles para viver e suportar essa vida árdua do lado de fora, né? E, além de tudo isso, a gente vai ensinar a lógica financeira, né? A ideia das pontuações é que eles saibam lidar também com o dinheiro, né? Também com os recursos da vida. Saibam economizar, saibam guardar, gastar aqui, gastar ali, né? Como manejar isso tudo. Pois bem, nós temos os critérios. E quais são os critérios que a gente vai utilizar? O que vai estar por trás do sistema das pontuações? Isso aqui é muito importante, porque isso aqui que vai delinear como a gente pontua, né? Para se tornar algo menos subjetivo possível, né? O critério é para ser universal, digamos assim, né? Então, a gente dividiu, para ficar didático, em 3 partes. Então, o que são os comportamentos esperados? O que é o mínimo esperado para um bom convívio social? Primeiro de tudo é presença. E por que eu botei mais 0 pontos para presença, né? Porque a presença do aluno, da criança em sala, dentro da oficina, ela é algo esperado, minimamente esperado, tá? E o argumento que a gente vai usar aqui, junto à criança, é que a presença dele, ele não vai ganhar nada por estar presente, mas ele não vai perder também. E isso é muito importante porque a vida é assim. A gente faz coisas não simplesmente só para ganhar, né? A gente se beneficia. Não, às vezes a gente faz para não perder. 0 pontos de presença significa que ele não vai perder pontos se ele estar presente. Porém, se ele não estiver presente, se ele estiver zanzando no instituto, ele vai perder. Vai perder 10 pontos por uma indisciplina moderada. Mais 0,5 pontos por organização. Essa organização é uma organização espontânea. Lembra que a gente tirou os 0,5 pontos por desorganização? Agora a gente vai premiar 0,5 pontos por organização. Então, o aluno por si só foi lá, participou, né, teve a presença, participou e deixou tudo organizado, ou ajudou em organizar a sala, ou falou para os colegas, não, vamos ajudar, vamos organizar. Isso aqui rende 5 pontos para ele. Além do que, ele vai ter 10 pontos de participação e civilidade. Então, a presença dele na sala de aula é uma coisa, a participação é outra, tá? Então, a participação é quando ele vai realmente fazer aquela atividade com afinco, né? Ele vai participar, ele vai se engajar naquilo. E também são 10 pontos para a civilidade. Ele vai agir de acordo com as boas normas sociais. Ele vai respeitar, ele vai escutar, ele vai levantar a mão para perguntar, ele não vai provocar, enfim. Então, esses pontos aqui, gente, eles são diários, tá? Então, eles têm de comportamento esperado, pelo menos por oficina, 15 pontos. Comportamentos superiores. O que são os comportamentos superiores? Eles vão ter mais 10 pontos de engajamento.
Então, se um aluno teve um engajamento superior, engajamento inesperado, ele realmente se dedicou muito para aquela oficina, e isso é uma avaliação subjetiva, porque a gente pode ter uma oficina, por exemplo, um desafio de matemática, que seja muito difícil para um aluno e não seja para outro. Porém, se o aluno que tem muita dificuldade se engajou e tentou, deu o seu máximo ali para fazer, e o professor percebeu, ele merece esses 10 pontos, sabe? Mesmo que não tenha um super rendimento, né? Que não é o que a gente busca, mas se ele não tiver um super rendimento, mas mesmo assim teve garra de ir lá, a gente premia com 10 pontos de comportamento superior. Então ele vai ganhar a presença, a participação e mais 10 pontos de engajamento. A gente tem mais 20 pontos de comportamento superior de caráter, ou seja, esse aluno, ele, numa situação que ele poderia facilmente mentir ou omitir, ele vai lá e falou a verdade, sabe? Uma situação específica. Então a gente premia o caráter dele, premia o bom comportamento de falar a verdade ou de, né, evitar uma briga, por exemplo, né? O aluno apartou uma briga de uma forma equilibrada, ele relatou algo para nós que está acontecendo com outro colega em prol da proteção desse colega, entende? São comportamentos que têm a ver com o que a gente espera do mundo, assim, né? De um altruísmo, do bem maior. E por fim, 30 pontos de altruísmo. Então, uma situação realmente em que o aluno se destacou, né? A criança se destacou pelo seu caráter, pelo seu altruísmo, por ajudar alguém, por se dedicar à comunidade, né? Ajudar o próximo, assim, em termos cristãos mesmo, ajudar o próximo. Ele realmente ajudou o próximo sem querer nada em troca, enfim, por livre e espontânea vontade, assim. Esse mais 30, ele tem que ser realmente bem medido, né? Tem que ser algo que realmente destacou, um comportamento que se destacou. Além de tudo isso, a gente tem as pontuações extras. E eu vou citar aqui em quais situações eles podem ter pontuações extras. Então, são nos desafios ou gincanas. A Miúcha e a professora Nai têm feito desafios de matemática que rendem pontuações extras, elas dão 10 pontos extras. E o professor Daniel, o professor Arthur, por exemplo, é comum de fazer gincanas, então o engajamento deles nessas propostas também gera pontuações extras, tá? Pontuações extras podem ser 5 ou 10 pontos, tá? Passeios, né? Eles compram passeios com as pontuações, mas dentro de um passeio é muito importante o sistema de pontuações também existir. A criança, passe um tempão se comportando de um jeito muito legal, rendeu todos os pontos que ele precisou para ir para determinado passeio, mas aí degringola no passeio. Então ele vai perder pontos no passeio também, o que vai prejudicar o próximo passeio dele, né? Ou o próximo evento que ele foi participar. Eventos, então, festa disso, festa daquilo, encontro com colaboradores, encontro do pessoal da saúde, por exemplo, né? Veio esses dias aí o pessoal da saúde fazer o encontro do Sol para falar sobre sexualidade. O engajamento deles nesses eventos também geram pontuações extras, tá? Que é fora do nosso cotidiano. As campanhas técnicas, ou seja, eu, por exemplo, não sou educador, mas eu faço campanhas técnicas. Então, Projeto Sol, Projeto Florescer, enfim, um encontro X ou Y, e eu posso pontuar eles também. Tirar pontos ou dar pontos para eles durante esses momentos. A Luciele também pode fazer isso. E no transporte, tá? Isso aqui é bem importante. Isso aqui eu vou discutir a fundo com a Jucimara e com a Juliana, porque a gente tem muito problema no ônibus, né? Então, o sistema de pontuações também vai valer para o ônibus, porém não vai ser o pessoal do ônibus que vai pontuar. Eu penso num caderno de registro em que eles tragam para nós e nós iremos atrás para saber o que realmente aconteceu e pontuar a partir disso. Mas eu acho que também o transporte, ele deve render pontos ou tirar pontos. Muito bem, sobre a contabilidade desses pontos, tá? As pontuações serão contabilizadas semanalmente, tá? Então, dia a dia, o educador vai ter uma folha, né? Que dia a dia ele vai ter que preencher as pontuações daqueles alunos, tá? E é muito importante que o educador realmente faça isso, né? Não é igual o professor que tem preguiça de corrigir prova, que vai chegar lá no fim do semestre e vai dar qualquer nota para cada um, sabe? Não, a gente quer que isso aqui funcione, que seja condizente com a realidade, tá? Então, os professores têm que ter, né? Os educadores têm que ter essa contabilidade bem estabelecida.
a professora Miúcha e Jucimara irão recolher a contabilidade. Então, um dia específico da semana, sei lá, seja sexta, segunda, quarta, enfim, elas vão recolher esses pontos, então tem que estar tudo organizado, né, até esse dia, e vai começar a contabilidade. A gente vai deixar um registro contábil desses alunos e a somatória dos pontos deles. Então, como eu falei, cada profissional terá de atualizar seu registro diariamente. O que fazer, então, com esses pontos? A gente já tinha dito que eles vão poder trocar essas pontuações por oportunidades ou benefícios. Então, o que seriam essas oportunidades? Seriam a participação em eventos, em passeios, ou, por exemplo, dentro da festa junina, vão ter brinquedos que são livres, de graça, e vão ter brinquedos que não são, que vão ter que ser pagos, digamos assim. Então, esses brinquedos que são pagos, eles são pagos com esses pontos que eles recolheram durante os meses. E claro que a gente vai pensar uma lógica matemática condizente com o que eles ganharam e o preço, né, do determinado oportunidade, certo? Além disso, a gente criou o sistema de elos, tá? O que são os elos? A gente tem os elos ouro, prata e bronze. O que é isso? Durante uma semana, eles poderão ter X pontos, tá? A gente tá para fazer esse cálculo mais especificamente, eu passo depois para vocês, tá? Mas, digamos assim, isso aqui não está fechado 100%, mas digamos assim que no final de um mês, o aluno conseguiu 250 pontos. E então, ele vai poder ter a opção de guardar 250 pontos ou trocar 250 pontos por um elo de bronze. Para que ele vai querer isso? Porque o elo de bronze dá direito a ele adquirir alguma coisa que eu vou mostrar no próximo slide, certo? A mesma lógica vale para o elo de prata, que será o dobro do elo de bronze. E o elo de ouro, que será o dobro do elo de prata. Depois, nós temos o elo de platina, que será o dobro do elo de ouro. E, por fim, o mais esperado e desejado e difícil de conseguir será o elo de diamante, que valerá 3.000 pontos, né? A gente pode mudar isso aqui, mas é um elo muito difícil de conseguir, certo? Vai ter que ter muito ponto extra, muito comportamento superior, mas é possível. O que eles vão poder adquirir com estes elos? Premiações, tá? Então, o bronze, ele vai ganhar doces sortidos. Por exemplo, um saquinho de bala, um chocolate, um sorvete, por exemplo. Né? A gente vai disponibilizar isso. A gente também tá para pensar, e conto com a ajuda de vocês para pensar nessas premiações, tá? Mas eu botei aqui alguns exemplos que eu achei condizente. A medalha de prata, ele vai ganhar um café personalizado, ou seja, isso a Suelen fazia com o Pipa, que era depois dos encontros do Pipa, se eles realmente tivessem melhorado o comportamento, fazia um café, né? Comprava sonho, comprava pão de queijo, comprava café, suco, enfim, e fazia, né, um festerê, assim, com aquelas crianças. E também material escolar personalizado. Então, penal, umas canetas diferentes, alguma coisa assim. Em seguida, eles terão na medalha de ouro, que é uma medalha intermediária, já mais difícil de conseguir, um dia de beleza, né? Eles vão cortar o cabelo, a gente vai levar eles para cortar o cabelo, né? A gente vai até, sei lá, o McDonald's ali com eles, né? E a gente vai conseguindo parceiros, né, para subsidiar isso. Essa é a parte difícil da nossa parte. A gente vai ter que ir atrás para conseguir isso. Não é tão difícil, mas a gente vai atrás, tá? O ouro já é um elo mais difícil de conseguir. Então, né, pô, vocês querem cortar o cabelo, querem ir no McDonald's, por exemplo, vai ter que ralar um pouquinho. A platina, a gente pensou em vestuário e acessórios, né? Então, um tênis ali, porque a platina já é difícil, então um tênis, ou um kit de maquiagem, bababá, um casaco. E, por fim, o diamante, coisas eletrônicas. A gente pensa em fone de ouvido, que eles adoram, que é uma coisa mais cara, mais difícil, né? Mas que chamem a atenção, que faça os olhos deles brilharem, tá? Lembrando, gente, que os elos serão descontados da pontuação total. Então, vamos dizer que o aluno tenha lá... deixa eu voltar aqui. Que ele tenha conseguido 1.500 pontos no final, 3, 4 meses lá, 1.500 pontos. 1.500 pontos, ele poderia comprar um elo de ouro, um elo de prata, os dois ele poderia comprar.
Esperar mais um pouco, comprar um elo de platina ou gastar 500 pontos no elo de prata e guardar 1.000 pontos para eventuais passeios e eventos, tá? Como a gente não sabe ainda o calendário de passeios, a gente não definiu a quantidade de pontos que vai precisar para cada passeio ou cada atividade, mas a gente vai definir isso. E eles vão ter que fazer essa escolha. Ó, será que eu compro esse negócio, eu seguro um pouco e guardo mais para comprar alguma coisa melhor? Estão vendo que é uma lógica financeira também atrás da coisa, né? Que a gente quer ensinar para eles como equilibrar os gastos na vida também, porque eles têm um orçamento enxuto na família. Média de 300, 400, no máximo 600 reais, assim, em bons casos. Então, como manejar uma vida com tão pouco, né? A gente quer também que eles consigam um emprego, mas um primeiro emprego vai pagar um salário mínimo, talvez nem isso. Então, como se virar com 1.000 reais? Como é que eu divido entre as minhas coisas e as coisas de casa e blá, blá, blá? Então, a gente está pensando nisso, né? E, gente, por último, eu quero dizer que esse sistema, ele é complexo. Os desafios que a gente tem em relação a isso são mais nossos do que das crianças. Eu sinto que o engajamento das crianças em relação ao sistema de pontuações, ele é quase que unânime. Vão se engajar nisso muito facilmente. Porém, a gente tem que comprar essa ideia. Se a gente não comprar essa ideia, a gente não consegue transmitir para eles, né? Então, a gente está aberto a opiniões, a discussões, a alterações. A gente tem que comprar realmente essa ideia e aplicar ela. E é uma ideia de todos os dias. Então, digamos que a gente tenha um evento marcado para novembro. A gente está em junho. A gente tem que ficar esses 4, 5 meses aí realmente fazendo isso acontecer todos os dias para que a gente seja justo em novembro, né? Para que a gente consiga chegar em novembro e oferecer isso para eles com um viés pedagógico, psicopedagógico, né? Então a gente tem que ter um engajamento muito legal nisso. A gente tem que estar muito unido nesse sistema. A gente tem que estar muito claro na nossa cabeça os critérios que a gente vai usar, certo? Para não utilizar um peso e uma medida para um e outro para outro, né? Que a gente não está julgando personalidades e sim comportamentos, tá? E o comportamento, ele é universal. O mesmo comportamento para um tem que ser pontuado assim para o outro, certo? E a gente tem que ter persistência nisso, tá? Então, assim, é uma breve apresentação do que a gente está para fazer. Isso vai se aperfeiçoando aos poucos, né? Na teoria tudo é muito legal, tudo encaixa. Na prática não é bem assim. Então, a gente vai encaixando e atualizando isso aqui à medida com que o tempo passa. Porém, a gente precisa estar com uma comunicação muito efetiva em relação a isso e também uma organização. Beleza? Obrigadão.